Boa tarde, meu nome é Silvia, eu sou aluna de iniciação científica da Faculdade de Farmácia, onde desenvolvi o trabalho intitulado por Nanosistemas Lipídicos de Rivaroxabana para Administração Transdérmica, sob orientação da professora Flávia Almada do Carmo, no Laboratório de Tecnologia Industrial Farmacêutica. Em relação ao tromboembolismo venoso, o TEV, ele está relacionado a duas circunstâncias clínicas: a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar. A trombose venosa profunda, ela caracteriza-se pela formação de coágulos nas paredes de veias profundas, e a embolia pulmonar caracteriza-se pelo desprendimento dessas massas de coágulos das paredes, ganhando a circulação e chegando até os pulmões. Em relação à epidemiologia do TEV, ele apresenta uma incidência de cerca de 10 milhões de casos ao ano. E nessa razão, ele apresenta o maior índice de hospitalizações. Em relação ao manejo do tromboembolismo venoso, os medicamentos mais prescritos são a varfarina e a heparina. No entanto, essas medicações apresentam limitações enquanto à sua terapêutica, devido à necessidade de acompanhamento farmacoterapêutico, além de questões em relação à exacerbação do sangramento. Com isso, o mercado farmacêutico desenvolveu novos medicamentos que possam estar atuando de maneira mais eficaz em relação aos processos de coagulação. Dentro desses medicamentos, nós temos os DOACs, os anticoagulantes orais diretos. Esses DOACs, dentro dessa família pertencendo o rivaroxabana, eles apresentam como mecanismo de ação a inibição do fator 10A da cascata de coagulação, inibindo então enzimas que estejam diretamente relacionados aos processos de coagulação e, dessa forma, ratificando seu efeito anticoagulante. Embora essa família dos DOACs apresentem, né, melhor eficácia e menor benefícios em relação à não necessidade de acompanhamento de monitoramento laboratorial, há também limitações em relação à terapêutica oral. Sendo essas limitações da terapêutica de administração oral do rivaroxabana, estão relacionados o custo, os padrões de administração, a necessidade de acompanhamento farmacoterapêutico, além das exacerbações do sangramento, devido ao uso oral de rivaroxabana apresentar sangramento gastrointestinal. Com isso, a justificativa do trabalho seria a incorporação de microemulsões de rivaroxabana, uma vez que esse fármaco apresenta classificação biofarmacêutica tipo 2, justificando assim a sua aplicação de maneira transdérmica, sendo então liberado pela pele, exercendo um efeito sistêmico, favorecendo dessa forma a adesão do paciente e a frequência de administração, além de uma liberação controlada, o que garante uma boa biodisponibilidade, como também a redução do sangramento no trato gastrointestinal, diferentemente do que acontece na forma oral, além da flexibilidade em relação à interrupção do tratamento. Sendo assim, o objetivo do trabalho é realizar o desenvolvimento, a caracterização físico-química e a avaliação da eficácia de nanosistemas lipídicos para a administração transdérmica de rivaroxabana. Dessa forma, foram realizados os ensaios de solubilidade através da metodologia de shake flask em diferentes recipientes. Em seguida, foi adicionado água em gotejamento para o delineamento do diagrama pseudo-ternário de fases, onde a porção achurada caracteriza a região de possível encontro da microemulsão.
Com as microemulsões formadas, elas foram então analisadas quanto ao tamanho de gotícula e o índice de polidispersividade pelo aparelho Dynamic Light Scattering, e em seguida foram então adicionadas às formulações escolhidas o agente gelificante, o Pluronic F127, para então a formação do gel. Posterior à formação do gel, foram então avaliados por aparato vertical de Franz e ensaios in vitro de permeabilidade e liberação, como também foram avaliados os perfis anticoagulantes das formulações selecionadas pelo tempo de protrombina através do aparelho demonstrado. Em seguida, foram realizados, então, a quantificação do rivaroxabana em diferentes recipientes, para avaliar a solubilidade do fármaco nestes recipientes, sendo eles o milistato de isopropila, o ácido oleico, propileno glicol, labrazol, Twin 20, azona, transcutol e água. Posteriormente, após a análise de solubilidade dos recipientes, foi então delineado o diagrama pseudoternário de fases, onde o diagrama pseudoternário de fase, contendo a fase oleosa de propileno glicol e azona na proporção 3, 33, 1, e surfactante e cosurfactante na proporção 15, 1 em água, onde a região achurada em cinza caracteriza a possível região de encontro da microemulsão. A partir da seleção das microemulsões, foram então analisadas, quanto à caracterização destas, sendo selecionadas duas microemulsões, a ME03 e a ME05, onde ambas apresentaram tamanho de gotícula e índice de polidispersividade satisfatório, de acordo como preconizado para as microemulsões. No entanto, após a adição do agente gelificante, a microemulsão 0,5 não apresentou característica de limpidez como a ME03, sendo assim não mais utilizada. Posteriormente, foi realizado o ensaio do perfil de liberação in vitro das formulações ME03 e PME03 com 0,3 mg por grama de fármaco, onde a PME03 é a formulação que contém o agente gelificante, o Pluronic. Podendo observar no gráfico, foi possível avaliar que não houve diferença significativa entre o perfil de liberação das formulações apresentadas. Posteriormente, foi analisado, então, o perfil de liberação in vitro da formulação da PME03 contendo 0,4 mg de fármaco. Essa formulação, contendo uma maior quantidade de fármaco, nós realizamos esse ensaio porque observamos o seguinte, que a formulação que continha o gel, além de ter uma melhor facilidade de aplicação na pele, ela também favoreceria a incorporação de mais fármaco. Como podemos observar no gráfico, a PME03 apresentou um maior perfil de liberação comparado à microemulsão 03. Sendo assim, avaliando o perfil de permeação das formulações, sendo elas a PME03 e a PME03 com 0,3 mg de fármaco e a PME03 com 0,4 mg de fármaco, nós podemos observar que a PME03 com 0,4 mg de fármaco apresentou um maior perfil de permeação, em relação às demais formulações. Sendo então essa formulação selecionada para avaliar os perfis anticoagulantes.
Em seguida, foram então realizados os ensaios de tempo de protrombina para avaliar o perfil anticoagulante da formulação selecionada, como anteriormente havia dito, sendo a PME03 com 0,4 miligramas de rivaroxabana selecionada para o ensaio. Como podemos observar no gráfico, no tempo de 30 minutos, houve um aumento da razão do T sobre o TC, que está relacionado diretamente à atividade anticoagulante. Os autores afirmam que, quando há o aumento ou, perdão, a dobra em relação ao T sobre TC, é possível ratificar, então, a atividade anticoagulante. E assim, pelo gráfico, nós podemos observar que houve esse aumento, né, mais do que o dobro, em 30 minutos, ratificando, então, essa atividade anticoagulante de forma satisfatória e significativa. Dessa maneira, nós podemos concluir que foi possível desenvolver formulação com potencial de aplicação transdérmica e com atividade anticoagulante in vitro. Eu gostaria de agradecer aos órgãos fomentadores, a Faculdade de Farmácia e o Laboratório de Tecnologia Industrial Farmacêutica. Obrigada.